Olá, queridíssimos estudantes, estamos aqui mais uma vez para mais uma aula de menu de conteúdos integrados e aqui na aula de língua portuguesa a gente está com um projeto bem bacana falando de diversos escritores, apontando uma chave de introdução para eles. Assim, olha, eu quero conhecer literatura, quero ler tal escritor, por onde começo, como começo? Então, já falamos aqui do Vinícius de Moraes, já falamos aqui da Clarice Lispector, tem aula no menu sobre isso, já falamos do Eça de Queiroz, Euclides da Cunha, Carolina Maria de Jesus, Lima Barreto. Hoje vamos falar de quem? Camilo Castelo Branco. Vamos apresentar para vocês Camilo Castelo Branco. E Camilo Castelo Branco, ele foi um escritor maravilhoso, mas vamos lá, esse cara aqui, ó, tá na tela. Quem foi Camilo Castelo Branco? Camilo Castelo Branco foi essencialmente um escritor romancista romântico. Mas quando eu falo romântico, não fica pensando que nós vamos tratar de maneira, falar de florzinhas, falar de chorinho, não. É um escritor forte, é um escritor denso. Então, mas para poder falar sobre ele, vamos tratar de um livro que ele é a chave para você entrar no universo desse autor. Falar de Amor de Perdição. Amor de Perdição está na tela. E para entender esse autor e esta obra, temos dois conceitos fundamentais, que são estes: romantismo e folhetins. E eu vou falar basicamente, de maneira muito rápida e sucinta, sobre esses dois termos, e vocês aprofundem muito mais. Folhetins até dá para encerrar aqui. O que é um folhetim? Folhetim é assim. Hoje tem as novelas, e as novelas da TV, as séries também, e alguns livros. Eles fazem o quê? Eles começam uma história, e no momento mais legal, eles interrompem. E você quer assistir a novela no dia seguinte. É assim, por exemplo, João ama Maria, e João vai declarar seu amor a Maria. Ele bate na porta. Quando abre a porta, acaba, e no dia seguinte você corre para assistir no mesmo horário. Ou você continua assistindo a série, e continua vendo outro episódio, outro episódio, outro episódio. O nome disso é folhetim. Começou como? Os jornais do século XIX, eles começaram a ficar muito populares e perceberam que havia uma demanda muito maior, uma venda muito maior dos jornais, quando eles colocavam uma historinha e as pessoas continuavam lendo a história no dia seguinte. Por exemplo, aconteceu um crime e as pessoas compravam o jornal do dia seguinte para perceber se aquele crime tinha sequência. Então, olha, não vamos esperar as histórias reais, vamos construir histórias fictícias. E o Camilo Castelo Branco, ele fazia isso. Ele escrevia um capítulo e no finalzinho do capítulo ele dava uma brecha para a pessoa querer comprar no dia seguinte o jornal. E aí, no dia seguinte, a pessoa comprava o jornal e estava um capítulo que estava conectado, mas que falava de outra coisa. Ia começar a comprar jornal, e o nome disso é folhetim. E foi o avô, bisavô, tataravô do que foi a novela, do que é a série de TV, do que é o livro lá, Harry Potter, Crepúsculo, tudo isso é meio que folhetinesco. Folhetim é isso, tá bom? Romantismo já é um pouquinho mais complicado de falar. Mas, basicamente, o romantismo é o movimento das paixões num determinado estilo literário. Então, o romantismo é basicamente no final do século XVIII até metade do século XIX. Entre 1800 e 1850, basicamente, teve um movimento em que se propunha muita paixão, egocentrismo, valorização do eu, mal do século. Pesquisa isso aí, você tem a internet aí à sua disposição na escola, pesquisa mal do século, Splin, Álvares de Azevedo, Camilo Castelo Branco, pesquisa esse pessoal todo, você vai gostar pra caramba. E o Camilo Castelo Branco, ele tinha uma estrutura muito igual em todos os livros dele. Era o quê? Que era igual nos romances românticos. O que é? Você tem uma pessoa aqui, outra pessoa aqui, o homem e a mulher, apaixonados, e um problema no meio. E esse problema no meio, vamos chamar ele de romantismo. E aí até o momento que os dois ou ficavam juntos, ou acontecia uma tragédia que os impedia de ficar juntos. Tá? Se você gosta de dramalhões, se você gosta de aventuras, se você gosta de temas que emocionam, você vai adorar esse livro do Camilo Castelo Branco, Amor de Perdição. E Camilo Castelo Branco foi basicamente um escritor de talento. Olha quanta coisa ele escreveu. Eu vou mudar a página. Eu vou mudar de novo a página. Eu vou mudar de novo a página. Ó, ele escreveu pra caramba. De novo, olha quanta coisa ele escreveu.
Se você quiser entrar num mergulho nessas novelas, nessas aventuras do século XIX, então Camilo Castelo Branco apresentarei para vocês o enredo de Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. E neste romance, agora vamos lá, um pouquinho mais de calma. Temos Simão. Simão é um jovem de uma família de classe média, rica. Só que ele desde jovem, ele é um moleque agressivo, ele não leva desaforo para casa, ele briga, até que ele é enviado para uma escola, um colégio interno, para não ser preso. Para não ser preso. E quando ele voltou para casa, ele passando pela janela, assim, ó, de rabo de olho assim, ele encontrou, de rabo de olho, de olhar, Teresa, que era a vizinha da casa dos pais dele. E só nesse olhar se apaixonou. Só nesse olhar. E começaram a trocar cartas. Olha, gente, neste livro, nunca há um beijo entre os dois. Nunca há. Aliás, minto. Na história inteira há um beijo. Leia, leia. Então, o que acontece? A Teresa, por trocar cartas com o Simão, e as famílias são rivais, tipo Romeu e Julieta mesmo, o que acontece? Ela é expulsa de casa, internada num convento, discutindo, trocando cartas, e aí a Teresa é direcionada a casar com um outro, que é o primo dela, mas aí não pode casar com esse outro, e aí o que acontece? Para ajudar o Simão, um homem que ele não é lá um cara muito bom, ele é um meio que assassino, ele ajuda o Simão, só que o Simão faz amizade com a filha desse cara, chamada Mariana. E a Mariana, gente, é a personagem mais maravilhosa, porque ela está apaixonada pelo Simão, o Simão pela Teresa, a Teresa pelo Simão. E aí acontece, nossa, ela quer ficar com ele de qualquer jeito, a Teresa, o Simão com a Teresa. E a Mariana ajudando. Gente, leiam esse livro, olha aqui, vou voltar. Teresa ama Simão, que ama Teresa. E a Mariana quer ficar com o Simão. Só que ela faz o quê? Ela apaixonada pelo Simão, ela ajudando ele a ficar com a Teresa. E sofrendo. Gente, eu não vou falar como termina esse livro, porque você tem que ler. Se eu não me engano, são 20 capítulos maravilhosos, sensacionais. Gente, dá uma lida nesse livro. Tem filme a respeito, tem novela a respeito, copiaram isso. É maravilhoso. Leiam esse livro. E o espaço-tempo. O que é isso? Isso aqui são os elementos da narrativa. O espaço, a história acontece em Portugal. É um livro, o Camilo Castelo Branco, ele é português. Eu não falei, mas ele é português. Mas, assim, pode ser tanto Portugal como qualquer outro local, porque o espaço aí diz mais em relação ao distanciamento das pessoas. Ou seja, Simão está aqui, Teresa está aqui, e perto de Mariana, que tenta ajudar ele. Então, o espaço é Portugal. Tempo é cronológico, a história tem começo, meio e fim. Ou seja, uma coisa que eu fiz uma vez em sala de aula, uma recomendação. Um aluno lê um capítulo, conta para a sala, que lê o segundo capítulo, que conta para a sala, que lê o terceiro capítulo. Gente, fica um negócio bem bacana. Cronológico. Os personagens são esses que eu falei para vocês, né? São os pais que impedem que os dois se relacionem, mais os pais de Teresa, o pai dela, é um sacana, o pai dela não é legal, que é complicado. O pessoal que ajuda o Simão, e é isto, tá? É tipo um Romeu e Julieta lá de Portugal. O narrador, ele é um narrador que ele sabe tudo o que se passa na mente dos personagens, mas ele tem um porquê que eu vou falar daqui a pouquinho. Segura aí. E o enredo é este. Simão ama a Teresa e os dois lutam para ficar juntos com o apoio de uma outra que também o ama, mas que ajuda ele. Gente, maravilhoso o livro, espetacular. Vamos ler um trechinho, falei do narrador, vamos ler um trechinho do começo da obra. Olha só, a introdução. Antes do livro começar, o Camilo Castelo Branco, ele fala isso, olha, ele dá uma orientação. Folheando os livros dos antigos assentamentos no cartório das cadeias da relação do Porto, li das entradas dos presos desde 1803 a 1805, as folhas 232, o seguinte: Simão Antônio Botelho, que assim disse chamar-se, ser solteiro e estudante na Universidade de Coimbra, natural da cidade de Lisboa e assistente da ocasião de sua prisão na cidade de Viseu, idade de 18 anos, filho de Domingos José Correia Botelho e de Dona Rita Preciosa Caldeirão Castelo Branco, estatura ordinária, cara redonda, olhos castanhos, cabelo e barba
preta, vestido com jaqueta de bateão azul, colete de fustão pintado e calça de pano pedrez. E fiz esse assento que assinei Felipe Moreira Dias. À margem esquerda deste assento está escrito: foi para a Índia em 17 de março de 1807. Não seria fiar demasiadamente na sensibilidade do leitor, se cuido que o degredo de um moço de 18 anos lhe há de fazer dó. Gente, eu quero chamar a atenção para esse comecinho, porque é o seguinte, a mãe do Simão chama-se Castelo Branco. Rita Preciosa Caldeirão Castelo Branco. Ela é parente do Camilo Castelo Branco, assim ele diz. Ou seja, o Simão é parente, o personagem protagonista é parente do escritor, assim ele disse. E o mais importante ele já fala no começo da obra o que acontece com o Simão. O Simão vai preso e degradado, ele é expulso do país por cometer um crime. Que crime ele cometeu? O que aconteceu? Qual foi a coisa ruim que houve? Será que foi sequestro, assassinato, roubo? Ou o que aconteceu? E aí eu quero ler o livro. E aí eu começo a entrar na história, Simão, Teresa, Simão, e sabendo que lá na frente vai ocorrer um crime e que ele será expulso de Portugal, e que essa história é verdadeira, porque Camilo Castelo Branco leu no cartório, e isso aí, será que é verdade? Eu não sei. Vamos lá, leia o livro. E após isso, antes de ler, porque você vai ler, vamos questionar algumas coisas. Então, primeira pergunta para vocês na tela. Que outras histórias ficcionais, histórias de mentirinha, ficção, semelhantes a esta, além de Romeu e Julieta, você já assistiu ou leu? Debata com seus amigos e volte a hora que você quiser. Dá uma pausa aí, beleza? Já voltamos. Então, conversou com outras histórias? Por exemplo, temos várias histórias sobre isso. Deixa eu ver. Olha, tem uma história bem bacana. O Homem-Aranha lá, o do Tobey Maguire, né? Ele não pode ficar com ela. Então, um amor proibido ali, por conta que ele é o Homem-Aranha. Tem sempre algo impedindo. Tem muita história acontecendo que vocês podem pesquisar. Tá? Mais uma outra pergunta para vocês, está na tela, olha só. Por que histórias como estas, de amores proibidos, de amores que não dão certo, são tão populares? Debatam entre vocês e já voltamos também. Dá o tempo que você quiser. Então, eu acredito, na minha humilde opinião, que histórias de amor serão sempre populares, né? Elas já existiam antes do romantismo, existiam antes de Romeu e Julieta. Se você parar para pensar, tem um livro chamado A Odisseia, que é a história de um grande amor. É um cara chamado Ulisses, que ele é impedido de voltar para casa por Poseidon, o deus do mar, e ele faz de tudo para voltar para a amada dele, e a Penélope. E é uma grande história de amor. Isso de uma pessoa e outra, e um impedimento, vai ser sempre popular na história da humanidade. E mais um questionamento para vocês, aí na tela. Qual a importância da leitura de histórias como as de Amor de Perdição? Por que você acha que uma leitura de histórias como estas são importantes? Pense quanto vocês quiserem e volte, vamos conversar um pouquinho mais. Então, né, pensar em sentimento, em como nós temos uma responsabilidade emocional conosco, com a pessoa que a gente gosta, com a nossa família, é importante. Tá? Então, debatam mais. E mais uma pergunta para vocês. Pensem mais, na tela. Qual o papel, olha que pergunta é esta, qual o papel dos pais na escolha dos relacionamentos dos filhos? Pensem. Polêmica, já voltamos. Eu estou tão acostumado a falar já voltamos, que eu falei já voltamos, né? Já voltei, como você estou sozinho aqui hoje aí. Qual é o papel dos pais na escolha do relacionamento dos filhos? Será que tem que optar, escolher? Será que se você quiser namorar com alguém e seu pai falar que não, sua mãe falar que não, você falar não, tudo bem, porque eu respeito a autoridade, ele sabe mais, já teve relacionamento, já sofreu por amor, ou seja, quem ajuda você nisso, quando você tem algum problema emocional? Alguém que tem a mesma idade, a mesma vivência que você? Toma cuidado com isso, viu? Quando alguém que tem a mesma experiência que você se predispõe a querer saber mais. Então, dica, fica a dica, fica a dica. E a última pergunta para vocês agora na tela. Qual o papel dos pais na escolha da carreira profissional dos filhos? Porque aí talvez tenha uma outra opinião, né?
Pensem o tempo que vocês quiserem, dê uma pausa e já voltamos com vocês. Então, né? Esta foi a aula de hoje. Debatam o tempo que vocês acharem conveniente, o papel dos pais na escolha da carreira, na escolha do relacionamento, ou não na escolha, mas em influenciar, porque eu acho que os pais têm que ter papel ativo, não fundamental, né? A nossa vida é responsabilidade nossa, mas os pais, quem nos ajuda, os amigos, é muito bom ter com quem contar. Essa foi a nossa aula de hoje. O que nós fizemos? Nós analisamos o contexto de produção da obra do escritor Camilo Castelo Branco, apresentando uma introdução para a leitura de seus textos. Analisamos um trechinho do livro Amor de Perdição, de sua autoria, com ênfase nas discussões que aborda relacionamento amoroso, paixões e relacionamento familiar. Foi um prazer falar com vocês sobre romantismo, amor de perdição. Então, espero vocês em mais minutos de conteúdo. Tem muita atividade que você pode propor para os seus amigos, colegas, falar com o professor. Tem material que está junto com esta aula. Então, está lá. Um grande abraço, tchau, tchau, valeu!